Paz do Senhor, mais uma vez, estamos aqui nesse programa da Igreja Evangélica Deus é Fiel e é um prazer estar mais uma vez podendo entrar na tua casa, no teu trabalho e podemos assim dizer, o Senhor tem nos dado a graça de estarmos aí participando da tua vida. Queridos, vamos orar, falar com o nosso Deus, iniciar esse programa com a oração e eu tenho certeza que você será abençoado, eu tenho certeza que a tua vida terá divisor de águas quando você entender que a palavra de Deus é importante para qualquer ser humano, desde que este o reconheça como o Senhor da sua vida. Amém? Então, onde quer que você esteja, feche os seus olhos, vamos falar com Deus e use a sua fé, porque é importante, porque Deus é fiel. Amém? Pai amado, querido, nós queremos te louvar. Estamos iniciando mais um programa da Igreja Evangélica Deus é Fiel, Senhor. Pai, é com esse propósito desta feita, Senhor, que eu quero agradecer, meu Pai. Ó Deus, eu quero louvar ao seu nome, Pai, por cada vida que está agora assistindo, o Senhor está nos dando o prazer da sua audiência. Pai, onde quer que esse programa alcance, onde quer que esse programa vá chegar, meu Deus, eu quero abençoar esta pessoa, este jovem, este senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, abençoa, dá vitória no nome de Jesus. É assim que eu creio, é assim que nós acreditamos, pelo poderoso nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Meu amado irmão, o texto da palavra de hoje que eu quero trazer para você é uma palavra tremenda que fala sobre edificação. Eu quero parafrasear esse texto da Bíblia com algo que nós temos costume, principalmente quando a gente pensa em fazer obras, construir algo, construir uma casa, um edifício, você vai perceber que existe uma construção que tem que ser feita desde o seu acesso, desde da sua fundação, não é? Do alicerce daquele prédio, daquela casa, tem que ter um alicerce. E não é diferente a vida de cada um de nós. Nós temos que ter uma base, temos que ter algo que nos leva, como é que eu posso te dizer? Sermos firmes contra a adversidade da vida, das circunstâncias. Então, o texto que eu quero ler com você, que se encontra aqui em Salmos capítulo 127, e o verso 1 em diante, que diz assim, um salmo de Salomão, filho do rei Davi, né? Todo bem que procede de Deus, diz assim a epístola do Salmo. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que querem edificar. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigiam as sentinelas, ou os guardas, não é? Dependendo da tradução. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele dá enquanto dormem. Interessante. Vejamos o que diz a palavra do Senhor sobre a edificação. Já o Senhor Jesus, em Mateus, capítulo 7, e o verso 24, diz o seguinte, que aquele que não edifica a sua casa sobre a rocha, virá o vento, a tempestade, as lutas, as tribulações, virá os vendavais e destruirá esta casa. E agora eu me lembrei de acho que você já deve ter assistido, um desenho da Walt Disney, não é? Os Três Porquinhos. E esse desenho, ele conta a história de três porquinhos que resolveram construir a sua casa. Um construiu a sua casa com, vamos dizer assim, com um material muito fraco, como folhas, né? Como galhos. O outro construiu, de repente, com um material muito melhor um pouco do que aquela madeira, mas não tão
resistente a um vento poderoso, como foi a de cimento, de alvenaria. E conta o filme, a história, o desenho, relata que o vento bateu e... Não foi o vento, aliás, foi como é que eu posso dizer? O lobo mau, né? Ele sopra a história e diz que com o sopro dele ele derruba a primeira casa. E o porquinho corre para a segunda casa. E assim acontece com a segunda, ele sopra e derruba aquela segunda casa. Na terceira casinha, que os outros dois correm e ficam os 3 porquinhos, ele sopra e não consegue destruir. E aí eu queria chamar a sua atenção para algo. Como é que você tem edificado a sua vida? Que tipo de edificação você tem dado para a sua história? É relevante entender que tem pessoas que, principalmente no nosso país, ele é um país que é conhecido como o país do jeitinho, né? Infelizmente. Aqui as pessoas dão jeito a tudo, só não conseguem dar jeito para a morte. Quando a morte vem, não há jeito. Mas consegue trazer comprar algo que favorece, um favor, não é? E nós não vamos entrar muito nesse mérito, porque aí a gente vai ter que falar muita coisa que é desagradável. Mas eu quero dizer o seguinte para você que está me assistindo. A Bíblia diz que o Senhor fala assim, se o Senhor, a palavra, o rei Salomão, né? Se o Senhor não edificar a casa, trabalham em vão os que a edificam. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem edificado a sua casa com o Senhor? Como é que tem sido a sua edificação? Você tem edificado o seu relacionamento com a sua esposa com o cordão de 3 dobras? O que é o cordão de 3 dobras, pastor? É Pai, Filho e Espírito. Ou, pode assim dizer, você, sua esposa e o Espírito Santo. Então, se você edifica a tua vida com esses 3, né? Vamos dizer assim, 3 pessoas juntas, né? Com o Espírito Santo, você está edificando bem. Porque tem pessoas que edificam a sua família, projetam a sua família, a vida toda bem distante do propósito de Deus. Por exemplo, há uns certos dias atrás, eu estava em um supermercado na minha cidade e uma senhora, junto com a sua filha, e algo me chamou atenção naquela senhora porque ela demonstrava muita seriedade, assim, serenidade, melhor dizendo, e essa senhora, ela estava numa situação que eu estava atrás dela na fila do supermercado e ela na minha frente, e a gente começou a conversar. E na nossa prosa, a gente fez uma certa amizade e no final ela foi embora, não é? E há sempre aquele cumprimento de despedida, que é de educação da gente, não é? Eu disse, que Deus te abençoe. Ela olhou para mim e respondeu, eu não acredito em Deus. Aquilo para mim foi um choque. Porque aqui eu não quero julgar religiões. Eu não julgo se você é católico, evangélico, espírita, macumbeiro, bandista. Cada um segue e professa a fé que quer. Mas essa mulher, ela me impactou. Porque eu imaginei o seguinte, se eu abençoo esta pessoa, pelo aquilo que eu acredito, que a Bíblia diz, e ela rejeita uma bênção, seja eu um profeta, um pastor, um padre, um bispo, ou até mesmo né? Quem quer que seja, um guru. Mas ela disse, eu não acredito em Deus, fique com a sua bênção. Você já imaginou alguém te dar essa resposta? Então essa pessoa, ela não edificou a casa dela. Eu tenho certeza do que eu estou dizendo aqui. Ela não edificou a vida dela, a família dela, a casa dela na rocha, que está escrito em São Mateus, capítulo 7, verso 24. Vamos ver o que diz lá. Mateus, capítulo 7, para a gente não ficar apenas nas minhas palavras. Mateus 7, que diz o seguinte. 7:24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica,
será comparada a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veja, se você é prudente, você vai edificar a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus. Porque Jesus, ele é a razão da nossa existência, para você que é cristão, seja católico ou evangélico. Então, se você não acredita em Jesus, porque, como aquela senhora, ela não acreditava em Deus, mas é interessante que essas pessoas que se dizem, vamos dizer, ateu, né? Ou ela não professa uma fé em Deus, existem pessoas que no momento da dor, do sofrimento, ou no momento daquele que parece que a morte chega, né? A primeira expressão vocabular é: ai meu Deus! Sim ou não? Claro que é. Por quê? Porque a gente sabe que lá dentro de nós existe algo, um vazio, que é do tamanho do nosso Deus. E só Ele preenche esse vazio. Então, Jesus diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Olha, não adianta você ser um religioso. Não adianta eu ser pastor. Não adianta eu ser um coroinha da Igreja Católica. Não adianta eu servir a Santa Ceia, a hóstia. Nada disso vai adiantar. Se você que está me ouvindo não basear a sua vida, não edificar a sua vida sobre as palavras de Cristo. Porque, meu amado, todo aquele que ouve estas palavras, diz o Senhor, e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aleluia, não é? E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Mas voltando, né, para o nosso texto base, esse aqui é um texto que eu quero amparar com aquilo que eu estou pregando, diz o seguinte: se o Senhor não edifica, em vão trabalham os que edificam, não é? E se o Senhor não guarda a cidade, nós estamos numa crise nacional de segurança pública. Os gestores, os governadores, os prefeitos, os ministros, aliás, toda a nossa, vamos dizer assim, a nossa polícia civil, militar, ela não consegue, o exército não consegue dominar o que está hoje agindo de uma forma destrutiva em nosso país, que é a violência. Então, por quê? É aí onde entra aquilo que eu já falei. O Senhor não foi chamado para edificar, meu filho. Se Jesus for chamado para edificar, Ele consegue pôr em ordem a casa. É verdade. Ele consegue abençoar, seja a nação. Sabe por quê? Por que eu digo isso? Salmos diz assim: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, se Deus é o Senhor daquela nação, a nação é abençoada. Você está me entendendo? O problema é que as pessoas esquecem de Deus, só lembram de Deus no momento da morte. Ou então só lembra de Deus no momento em que sofre um acidente, no momento em que está prestes a uma cirurgia, no momento em que está no sufoco que ninguém consegue acudir. Aí grita por Deus. Mas aí diz: inútil será levantar de madrugada e repousar à tarde e comer o pão que penosamente trabalhasse. Por que é inútil? Porque se Deus não edificar, meu irmão, você pode ganhar R$1 milhão, mas o teu dinheiro não vai comprar a tua felicidade. O teu dinheiro não vai comprar a tua saúde. O teu dinheiro não vai comprar a tua paz. O teu dinheiro não vai conseguir trazer paz para dentro da tua casa. O teu filho que você não consegue controlar, que você não consegue ajudar, não tem. O dinheiro não faz nada, porque se Deus não edificar esta família, você está perdido, literalmente. Agora, ainda diz assim o verso 3: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, aleluia, e o seu galardão, como flecha na mão do guerreiro, glória a Jesus. Assim são os filhos da mocidade. Então, tudo o que você faz, até os teus filhos serão bênção, será como flecha na mão do guerreiro. A sua aljava será cheia de flecha do valente. Os seus filhos serão ao teu ponto de socorro.
Amados, não há outra saída para o Brasil. Não há outra saída para o teu problema. Não há outra saída para a tua vida. Se você não colocar o Senhor como ponto, como uma base, como edificação para a tua história. Eu não quero dizer aqui que você vai estar livre de problemas, que você vai estar livre de sofrimento, que você vai estar livre de uma enfermidade. Não. Mas com Cristo você vai conseguir passar por tudo isso dando glória a Deus. Com alívio, porque o Senhor, Ele nos dá alívio, Ele nos faz vencer, não é? Então, eu quero concluir esta palavra nesta noite, nesse dia, nesta tarde. Eu não sei a que hora você vai estar assistindo, mas Jesus, Ele usou uma frase tremenda que eu amo, que Ele diz assim: lançai sobre mim o vosso jugo, não é? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Por quê? O que é o fardo? É aquele peso que você está carregando. E o que é o jugo? É aquilo que tem colocado você para baixo, é aquilo que tem levado você para um tipo de situação que nem mesmo os melhores psicólogos, os melhores psiquiatras, as melhores ajudas, autoajuda não consegue te ajudar. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele é a essência e Ele é exatamente aquilo que você precisa, ou melhor, para não ser pejorativo com o nome do Senhor, nem com a pessoa de Cristo, não é aquilo, Ele é a essência, Ele é tudo que você precisa, meu amado irmão. Então, eu quero terminar este momento com a oração. Eu quero concluir essa palavra dizendo: se você não está edificando a tua vida e a tua casa com o Senhor, infelizmente, você vai cair. Agora, sabe, não sei se você já teve a oportunidade de assistir, ou de realmente até de participar ao vivo, de situações em que uma casa houve uma tempestade, ou houve um desmoronamento, né, de terra, e levou aquela casa. Acho que você deve ter visto. O que é aquilo? É porque exatamente a casa ela foi construída em uma área que não havia permissão, não é, da Defesa Civil, ou da Prefeitura, ou dos órgãos competentes. E foi construída a casa num lugar proibido. Então, veio a chuva, veio as águas, as correntes de chuva e levou aquela casa. Não é verdade? Ou então você edificou a casa sem um acompanhamento, não é, de alguém especializado na área, como um engenheiro. Engraçado. E aí você fica pensando: Senhor, mas por que a minha casa está em ruínas? Chame Jesus, busque socorro nele, porque ele vai te abençoar. E aí eu quero orar com você agora. Jesus, ele pode te ajudar, ele pode mudar a tua história, sabe? Ele pode transformar a tua casa, a tua família. Eu já vi Jesus fazer muitas coisas, irmãos. Mudanças maravilhosas, transformar água literalmente, não é, em vinho em famílias que estavam destruídas. E eu sei que Deus pode fazer isso por você. Ele pode mudar a tua história. Vamos orar comigo? Então, onde quer que você esteja agora, se você estiver dirigindo, para teu carro. Se você estiver cozinhando, cuidado para não queimar a comida. Vamos lá, vamos orar, falar com o nosso Deus. Esse é o momento da gente concluir com a oração. E se você está no presídio, que Deus te abençoe, que Deus te conceda graça, que te tire daí com pressa, em nome do Senhor Jesus. Se você está no leito de um hospital, está me ouvindo também, que Deus te conceda graça e cura no nome de Jesus. Mas se você está numa UTI de um hospital e essa pessoa não consegue ouvir, mas você pode levar esta oração a esta pessoa, faça isso, porque Deus é poderoso para levantar essa pessoa. Assim como Deus levantou Talita, que estava ali naquele leito do hospital, aliás, naquele leito da sua casa, já morta, e o Senhor foi e a ressuscitou. Mas sem mais demora, vamos orar em nome do Senhor Jesus? Vamos fechar seus olhos, fecha os olhos comigo e vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer. Senhor, a tua palavra, ela é fiel. E diz que se o Senhor não edifica, se o Senhor não constrói, se o Senhor não trabalha na vida dos teus filhos,
algo errado irá acontecer. Então, eu quero pedir que o Senhor abençoe esta família, este casamento, Senhor, este laço de família, Pai, é onde o filho não mais se entende com o pai, aonde a mãe já não mais se entende com a filha, aonde já não há mais comunhão, onde não há mais casamento perfeito, porque o casamento perfeito não é aquele que não tem problema, mas aquele que tem paz do Espírito Santo. Meu Deus, ajuda este casal, ajuda este irmão, ajuda esta filha, meu Deus. Meu Pai, esta pessoa que está sofrendo agora, e ela tem batido em várias portas, Senhor, mas não tem encontrado socorro. Meu Deus, eu quero pedir em nome do Senhor Jesus, visita esta família agora, edifica esta casa, Jesus, que essa pessoa está vivendo. Meu Deus, eu repreendo em nome de Jesus toda tempestade, todo vento contrário espiritual contra esta casa, que está batendo conforme Mateus 7, versículo 23, que diz que o vento impetuoso bateu contra aquela casa e aquela casa veio à ruína. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar este lar. E onde quer que você esteja, receba a bênção do Senhor para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, diga amém e graças a Deus. Então, é isso aí. Nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos já com o próximo bloco e aí nós vamos estar ainda com a Pastora das Neves e em outro momento do nosso programa. Fica na paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Com liga de asfalto, no sangue de Jesus. Em minha mala eu carrego saudade de casa e a mensagem da cruz. Com minha Bíblia surrada, eu vou onde o Filho me mandar. E quando pego a estrada, não há chuva nem sol que me faça parar. Rodando pela estrada da vida, eu persisto e é a fé que dá forças pra continuar. De joelhos no chão, com as mãos no guidão, é por honra a Cristo que eu vou cantar. Sou Atos 2, não há nada que me faça temer. Sou Atos 2, naquele que me faz fortalecer. Sou Atos 2, não há nada que me faça temer. Sou Atos 2, naquele que me faz fortalecer. Eu fui forjado com liga de asfalto, no sangue de Jesus. Em minha mala eu carrego saudade de casa e a mensagem da cruz. Com minha Bíblia surrada, eu vou onde o Filho me mandar. E quando pego a estrada, não há chuva nem sol que me faça parar. Rodando pela estrada da vida, eu persisto e é a fé que dá forças pra continuar. De joelhos no chão, com as mãos no guidão, é por honra a Cristo que eu vou cantar. Sou Atos 2, não há nada que me faça temer. Sou Atos 2, naquele que me faz fortalecer. Sou Atos 2, não há nada que me faça temer. Sou Atos 2, naquele que me faz fortalecer. Olá, estamos de volta ao nosso a segunda parte do nosso programa, onde estamos aqui, vamos entrevistar o nosso querido pastor Rubem Macedo, é o pastor que representa o Motoclube da Paraíba, não é? E eu gostaria, nesse momento, de já começar a entrevistar ele. A paz do Senhor, pastor Rubem.
Macedo, né? O senhor que é o pastor, presidente titular da Igreja Presbiteriana da Restauração. Boa tarde, que a graça e a misericórdia do Senhor possa ser abundante sobre a sua vida e todos que nos escutam. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana da Restauração, presidente do conselho lá no Hernandes Sátrio, igreja afiliada à Igreja Presbiteriana do Brasil. Amém. Servimos a Deus nessa frente aí. Amém. Pastor, o senhor que é um ícone, né, na Paraíba, vamos dizer assim, de representação de um punho de peso, porque nós sabemos que o moto, vamos dizer assim, os motoclubes, o clube de motos, né, que temos na Paraíba hoje, são vários grupos, são várias pessoas, são várias entidades assim que se representam aqui em João Pessoa, na Paraíba, na grande João Pessoa. Mas o senhor tem um diferencial, o senhor é um pastor, o senhor é um homem de Deus e que traz uma bandeira, não é uma bandeira de peso, porque além de ser um pastor de igreja, o senhor também representa um grupo forte chamado Atos 2, que é o motoclube. E o que esse vamos dizer assim, esse seu clube, né, de motos, motoclube, Atos 2, qual é a função, né, desse clube? O que ele tem de diferente dos demais clubes de motos aqui na Paraíba? Eu conheço alguns, né, não vou citar nomes mas assim, o que o senhor pode falar sobre o motoclube aqui que o senhor representa? O Atos 2, ele é um clube nacional. Então nós somos uma representação. O ano passado, 2017, em julho, fui a Brasília de moto. Rodamos aí perto de 6 mil quilômetros naquela viagem. Certo. E trouxemos para cá o Atos 2, que é um clube com a mesma pegada biker, old school, de colete. Você certo. Sempre nos encontra de colete nas motos, não é? E o nosso alvo é evangelização no meio. Sabe que não é fácil, são pessoas que são naturalmente discriminadas por causa das vestes, por causa do estilo de música, o formato, às vezes as barbas, a aparência, mas na realidade Deus tem nos colocado nesse meio também para levar a palavra através da amizade e do testemunho. E o senhor me falava também que existe, são 4 pilares, não é? Que é o fundamento, vamos dizer assim, já está dizendo, são os pilares que estrutura o clube. Quais são os pilares que estruturam esse clube? São os pilares do motoclubismo, né? Do old school, a velha escola, que é a irmandade, né? Igualdade, o cuidado, o respeito, a honra, não é? Para com o outro. Então, por exemplo, você está viajando e está com o seu colete, a sua moto quebra, você chega, tira o colete, coloca no bagageiro da moto e pode ficar tranquilo, logo alguém vai parar e vai lhe socorrer. E isso muitas das vezes até falta dentro da igreja, nas denominações, e essa é muito forte, essa irmandade dentro do motoclubismo mundial. Isso é mundial, uma linguagem mundial chamada Código Biker. Ele não está escrito em lugar nenhum, mas ele está escrito no coração dos motociclistas old school. Ah, que legal. Quer dizer que se eu fizer parte de um membro, né, do Atos 2, do Clube de Motociclismo, que inclusive eu quero até dizer aos nossos telespectadores que existe uma diferença, que até eu estava conversando com o pastor aqui, pastor Rubem, sobre a questão da classificação, né? Tem o motoqueiro, tem vamos dizer assim, o motoboy, né? Que é aquele que faz as entregas, que trabalha, que também usa do trabalho, né? Da função da motocicleta. E tem o motociclista, que é esse que o senhor representa, no caso, como um clube, né? Como um clube cristão. Pastor, e me diga uma coisa, quer dizer que se eu estiver viajando e de repente eu faço parte desse clube e minha moto quebra, eu apenas vou tirar esse colete, que é esse que o senhor está com ele, né? Exato. É um bonito colete de né? Couro. Bacana mesmo. Que existem essas siglas, né? João Pessoa, Paraíba. Aqui é a cidade, que a gente faz parte, cada cidade tem um nome, no nosso caso. Aqui tem a nossa nomenclatura com o sangue, o fator RH, né? Certo. Aqui nós temos o bottom da Liga Nacional de Bikers. Certo. Então, existe uma liga, nós temos uma irmandade no país, certo, e o bottom do nosso clube. Okay. E atrás, naturalmente, o brasão do clube. Então, independente não só do Atos, mas de qualquer clube que você faça parte, que tem um brasão, nós honramos aquele brasão, certo, nós honramos aquele colete lá. E porque nós sabemos que tem uma pessoa que entende, que compreende o mundo biker, e por isso que há esse socorro aí, essa cumplicidade, essa amizade e a irmandade. Ok, pastor. Mais uma pergunta. E no caso, assim, eu estou vendo seus anéis. Eu gosto muito de anéis. Inclusive eu tenho um anel aqui, mas eu sou um admirador de anéis, né? Eu acho muito bonito. Mas aqui me chama a atenção porque o senhor tem uma estrela de Davi. Tem a estrela de Davi. Né? Tem uma caveira. A caveira e o leão. Aí eu lhe pergunto, a estrela de Davi eu sei o que significa, já está dizendo, é a estrela de Davi, né?
inclusive está na bandeira de Israel. Mas a caveira e o leão, o que significa? O leão, nós gostamos de anéis, eu tenho outros anéis. E o leão, para mim, aqui nessa bandeira, é o leão da tribo de Judá. Que é o Senhor Jesus. E a caveira fala de igualdade, né? No rock, como a gente estava conversando, muitos falam de morte, outros olham para a caveira como a morte, como algo terrível, símbolo de morte, né? Símbolo de morte. No motoclubismo, nós entendemos como igualdade. Ou seja, se nós pegarmos aqui um crânio agora, colocar aqui... Um cadáver, crânio. Pegar um crânio aqui, ninguém vai saber se é de uma mulher, de um homem, se era rico, se era pobre, se era preto, se era branco. Então a ideia é essa de igualdade. E no motoclubismo nós somos iguais. Não existe essa questão não existe diferenciação. De homem e mulher somos iguais, os seres humanos iguais, e tudo é passageiro, como nós sabemos, né? É verdade. E temos essa pegada. Então, quando você vê o cara vestido de preto, de caveira, não se assuste não, conheça a pessoa, são pessoas excelentes, pessoas que trabalham na ação social. O motoclubismo tem muita ação social, arrecadação de alimentos, visitação, asilos, existe o lado social, não só do Atos 2, mas de todos os clubes. A maioria dos clubes, eles trabalham com essa ação social. Agora há pouco tivemos uma ação social onde os clubes se reuniram para doar sangue para o Hemocentro aqui da Paraíba. Legal, pastor, parabéns. Mas, no caso assim, por exemplo, eu procuro a tua igreja, a igreja presbiteriana da restauração. Né? Aí eu digo, pastor, eu além de querer participar da tua igreja porque eu achei, vamos dizer, atrativo, né? De repente eu sou um motociclista e de repente eu digo, não, eu quero participar como motociclista, eu quero ajudar na obra de Deus, né? A gente sempre fala isso, eu quero participar da igreja. Aí eu procuro o senhor como pastor de lá e digo, e como é que eu faço para ingressar no grupo? Isso é importante. O clube é interessante. Tudo no clube é tudo por conquista. Por exemplo, os nossos motociclistas que fazem parte do clube, nenhum deles bebem ou fumam. Muito bem. A gente já tem essa pegada, que isso aqui é a característica. Quem vem para o nosso clube já sabe que está então um clube cristão. Pois não. Nossas reuniões são semanais e nós nos reunimos para orar. Nós oramos, nós temos a reflexão na palavra de Deus, cantamos cânticos ao Senhor. Certo. E tratamos das nossas viagens. Por exemplo, você quer chegar no clube, você chega no clube. Se você vir de outro clube, quando tem um detalhe interessante, pastor, quando você sai de um clube para outro, você passa pelo menos um ano para poder ser recebido em outro clube. Certo. Passa um ano para ser recebido, chama o luto que é colocado. Mas você chegando, você serve ao Senhor, quer fazer essa obra missionária em duas rodas, ama andar de moto, adora a Deus e quer estar junto da galera andando, o local é no Atos 2 aqui. Então você chega lá e você passa um tempo com a gente. Tem o período do namoro, uns 3 meses, aí você passa a usar uma camiseta, aí nós temos treinamento, como se portar, treinamento como andar no trânsito, regras de trânsito. Muito bem. Nós temos todo esse aparato, aí depois você vai comprar os seus pets e adquirir o seu colete, aí vai as fases e leva em torno de 2 anos para você fechar o colete e se tornar membro. Que legal. Quer dizer, existe vamos dizer assim, são provas que vai, vamos dizer, colocando a pessoa em degraus, até a confiança mesmo, que chega a 2 anos e você realmente carregar o brasão nas costas do clube. Aí, pastor, mas eu queria fazer uma pergunta. Mas aí, de repente eu tenho uma... Não vou falar assim o nome da moto não, mas eu tenho uma 125 cilindradas, eu tenho uma 100 cilindradas, e aí eu queria saber do senhor, é preciso eu ter uma moto, porque normalmente a gente vê esses clubes, né, principalmente na TV, nos grandes, filmes, né, a gente vê aquelas Harley Davidson, a gente vê aquelas motos imponentes, aquelas motos grandes, né, que inclusive eu acho muito bonito. Mas eu não posso comprar uma moto dessa, eu quero participar. Eu tenho uma motozinha, vamos dizer assim, uma 125 cilindradas, uma 100 cilindradas. É possível participar? Tranquilo, porque no nosso clube a pegada é a seguinte: o que menos importa é a moto, o que vale é a pessoa. Que bacana. Então, porque você hoje pode estar bem, tem uma moto 1000, mas pode vir uma dificuldade financeira e você chega a uma moto 125, não tem problema nenhum. Então, o que vale é o ser humano, a pessoa, como servo de Deus, como a missão a ser cumprida. Por exemplo, nosso clube aqui em João Pessoa, nós temos irmãos com Harley Davidson, nós temos irmãos com moto grande e temos um irmão que viaja, o irmão ele viaja numa Burgman 125 pequenininha, do pneuzinho pequeno assim, e faz viagem conosco pro sertão, por tudo que é local. Aí uma pergunta, vem na minha cabeça as perguntas, eu gosto de fazer, mas assim, fugindo do roteiro aqui, né? Mas de repente, como é que fica a questão da velocidade? Eu vou viajar uma moto de potência maior, vamos dizer assim, 600 cilindradas e de repente uma de 125. É uma diferença enorme, né, pastor? Mas existe uma regra de velocidade. Outra coisa que eu quero saber, já enquadrando na mesma pergunta, é a questão de documentação. A motocicleta tem que estar toda em perfeito estado, documentada, emplacada, tudo ok, não é isso? Existe o treinamento e quando nós viajamos, nós andamos em comboio, nós andamos na pegada da menor moto.
Nós temos um comboio, colocamos no comboio, e se aquela moto dá para rodar só 80, todos vão a 80. É mesmo? Não tem essa dificuldade. E quanto à documentação, nós temos sempre esse cuidado. Anualmente, todos os membros do clube, eles têm que passar para o clube a cópia do documento da moto e da carteira de habilitação. Que está em dia. Está em dia. Okay. E quando vai viajar, tem uma pessoa responsável, o Rod Capper, né, o capitão de estrada, ele olha o pisca-pisca, os faróis, a condição. Se não tiver sem condição nenhuma, ele não viaja, guarda a motozinha dele lá e pega a garupa com alguém para não viajar e ter um transtorno com a Polícia Rodoviária Federal e depois todo o clube ter que ficar parado, porque nós não abandonamos nenhum dos nossos membros. Se um quebrar, a gente para a viagem, enquanto não houver o socorro, enquanto não houver o cuidado, o retorno para casa de segurança, ou o conserto da moto e continuar a viagem, todo mundo fica parado. Então você veja que existem várias regras, né, de responsabilidade, né, pastor? Regras de educação no trânsito, porque eu estava inclusive falando com o pastor, hoje em dia, infelizmente, por conta de muitos pagam, né? A gente vê alguns motoqueiros, aí eu chamo motoqueiro porque a gente estava falando que é a diferença entre motociclistas e motoqueiros, a gente vê alguns motoqueiros na irresponsabilidade, fazendo todo tipo de ultrapassagem, fazendo todo tipo, empinando moto. Inclusive essa semana eu estava dirigindo, 2 rapazes, não sei se o irmão estava comigo, ele viu na hora que 2 pessoas empinou a moto, pastor Rubem, o rapaz na garupa e o cara empinando a moto e andando, eu digo, meu Deus, vai cair. Quer dizer, são atos de irresponsabilidade que pode, absurdo, além de comprometer a vida dele, ele compromete a vida do segundo, do terceiro, do quarto, porque se Deus o livre, aquela moto ali cai, se vier um carro atrás, uma coisa vai causar um acidente e vai causar um grande transtorno, quem sabe até um óbito daquela vida, não é? Então, assim, eu até como pastor, aqui eu sei como pastor Rubem também, nós aconselhamos a você que anda de moto, você que é motociclista, você que é motoqueiro, né? Você que se enquadra ao título que você queira dar, então você tome cuidado, não ande, você que é pai, pense 2 vezes antes de você pegar a sua moto. Hoje, Rubem, pastor Rubem, hoje mesmo, eu vim ali numa via expressa da nossa cidade, isso foi hoje, um senhor, o cabelo era grisalho inclusive já, assim como o meu, né? Ele estava em uma moto, era uma CB, era uma moto tão grande, ela era tão grande, bem robusta a moto, de uma potência grande, o capacete vinha preso do lado do cano de escape da moto, ele vinha sem o capacete numa velocidade alta. Aí eu olhei assim e digo, mas rapaz, para que está servindo esse capacete pendurado do lado da moto? Tem uma pessoa de idade, né? Podia dar exemplo, né? Rapaz, quer dizer, você que é motociclista, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, pense 2 vezes na hora que você está subindo na moto. Quem que você vai deixar em casa? Sua esposa, seus filhos, seus netos. Pense de repente naquele que vai chorar com a sua partida, né? Porque infelizmente acontece. Eu não sei se o pastor Rubem tem, eu vou ficar faltando isso aí para o pessoal, os nossos telespectadores do programa Igreja Evangélica Deus é Fiel, que existe um dado, né? Principalmente aqui na Paraíba, quantas pessoas são acidentadas durante a semana, quem sabe durante o mês, aqui no Hospital de Trauma, né, do Ortotrauma aqui de João Pessoa. É grande. Mas tem um número aí que diz que cerca de 80% a 85% das entradas no trauma, isso equivale a em torno de 200 acidentes no final de semana, chega em feriados, chegam a 200 pessoas que estão atendidas no final de semana, ou até mais, 85% é proveniente de motos e de pessoas. Você vê que as pessoas andam de Havaiana, as pessoas andam sem um capacete, andam sem uma bota, sem uma calça jeans, e qualquer acidente corre para lá, e isso, a despesa do governo com saúde e de investimento por causa de irresponsabilidade das pessoas. É uma coisa, e a gente está falando muita fiscalização, tem que haver mais fiscalização, mais a apreensão de carteiras e até de motos devido à falta de responsabilidade dessa turma. Inclusive, eu acho que o governo tem que investir mais em educação, não é? Fazendo curso de reciclagem para esse pessoal, né? Somente aquele que tem mais infrações, vamos dizer assim, de repente tem que levantar, fazer uma pesquisa, ver em que mais, de repente, anualmente, essa pessoa ela tem mais multa, né? Ela está sendo, eu não sei como é que poderia fazer, existe a educação no trânsito no nosso estado, né? Na qual eu mando até um abraço à nossa querida a Bimadab Vieira, que ela é a chefe do setor, né? Ela faz parte da educação de trânsito, né? Aqui na Paraíba, João Pessoa. E, meu irmão, pastor, eu queria saber ainda do senhor.
O senhor me falava sobre viagens para longe, né? O senhor vai viajar, parece que quantos mil quilômetros aí? Nós temos uma viagem aí nós queremos ir até Iquique, né? Isso, Iquique no Chile. No Chile. Antofagasta, Iquique, São Pedro do Atacama. O alvo é sair no dia 26 de fevereiro do próximo ano, 2019. Certo. Vamos para São Paulo, para o aniversário do clube. O clube se reúne anualmente com seus membros. Numa sede em São Paulo. Vai ser em São Paulo o ano que vem. Na Paraíba vai ser provavelmente em 2021, o aniversário nacional vai ser aqui, certo. Sempre no período do carnaval. Certo. Aí todo mundo migra para aquela cidade e passam lá 3 dias discutindo as coisas a nível nacional e comunhão e confraternização. Então o nosso alvo é sair daqui certo. No dia 26, queremos estar no dia 1º de março, que é o sábado de carnaval lá em São Paulo. Vamos passar 2 dias ou 3 em São Paulo e de lá nós vamos para Iquique, no Chile. Queremos rodar o todo aí em torno de 14 mil quilômetros. Isso vai dar uns 22, 24 dias em cima da moto. Veja. E vai ser 30 dias no mundo aí. Quer dizer, é uma aventura bastante audaciosa, né? E corajosa, porque você, vamos dizer assim, as pistas daí do Brasil, né? As rodovias, né? E você vê que você vê muito acidente, né? Então tem que sair debaixo de muita oração, tem que sair debaixo de muita responsabilidade. Com certeza. No caso, o senhor sai daqui com quantas pessoas? Essa viagem do Chile sou eu e outro irmão. Nós dois. A última que eu fiz para Catalão, no Goiás, eu fui só. Rodei quase 6 mil quilômetros. E na próxima mês agora, dia 20, nós estamos indo ao Motofest lá de Paulo Afonso, na Bahia, 1.200 km. Vamos sair aqui um grupo talvez de 6 irmãos. E o nosso alvo é de chegar nesses eventos e fazer amizade com as pessoas, dar o testemunho, falar do amor de Cristo, orar pelas pessoas, porque muitas das vezes, na maioria das vezes, por detrás daquele colete, aquela cara de mal que as pessoas fazem o pré-julgamento, aquele motociclista, barba, aquela coisa toda. Mas tem um ser humano que tem uma necessidade só, e tem uma necessidade que é de Deus, a grande necessidade nossa é de Deus. Nós precisamos do Senhor. E ali nós estamos fazendo amizade com as pessoas, aconselhando, orando e vendo Deus fazer maravilha. Né? Engraçado, o senhor falou que existe por trás de uma, vamos dizer assim, de uma imagem daquele homem, porque o que vemos nos filmes, né? Eu falo mais de filme porque normalmente quando eu assistia filme eu via muito isso, vamos dizer assim, os motociclistas sempre aparecia, né? Aquele grupo, vamos dizer, de 60 motociclistas, né? De repente aquele esquadrão de motos, e de repente ali vinha eles passavam uma figura, né? Passava assim um ar de violência, né? Vamos dizer assim, desocupados, que graças a Deus não é a essência do grupo Atos 2 Motoclube, né? Motociclista. Então, esse clube hoje, ele tem uma sede, que é uma sede nacional, não é isso, pastor? Tem. Esse clube, ele surgiu, na realidade, foi uma ideia com os irmãos lá de Cuiabá, mas iniciou-se, ele foi organizado lá em Aragaças no dia 18 de janeiro de 2015. Olha, os irmãos de Brasília, de Goiás, né, Catalão, e Cuiabá se reuniram em Aragaças e organizaram o clube, o Atos 2, né? E hoje o presidente é um pastor, ele é o pastor Romero Miranda, lá de Brasília. Um abraço, a sede, o presidente está lá em Brasília. Nós temos, o clube hoje está em Mato Grosso, em Cuiabá, o clube está em Goiás, São Paulo. Nós estamos também já entrando no Amazonas, já começar a nossa representação também no Pará, Paraíba, interior de São Paulo. Temos um irmão do nosso clube aqui, um jovem que viajou agora para São Luís, está indo residir lá, e há um projeto de chegarmos a São Luís, e eu creio que desse ano nós temos que estar organizando já também, temos um grupo de irmãos no Rio Grande do Norte. Na Paraíba nós temos no João Pessoa, temos alguns irmãos para treinar na cidade de Campina Grande, e já temos um irmão lá em Patos. Então nós temos as 3 principais cidades do estado. Que maravilha. Infelizmente a gente já está finalizando a nossa entrevista com o pastor, mas eu quero agradecer ao pastor Rubem Macedo, né, por essa grata satisfação em poder entrevistá-lo, sabendo que ele é um homem de Deus. Já conheci o pastor Rubem, vejo o seu testemunho, né? Se você, como eu falei no início da nossa entrevista com o pastor Rubem, você tem uma igreja e que, pastor, existem algumas pessoas da minha igreja que tem moto, gostaria de participar do Atos 2, que é esse clube de motociclistas aqui em João Pessoa. Você pode procurar o pastor Rubem, nós vamos aí no rodapé da sua televisão, da sua TV, né? Vai estar o contato do pastor Rubem, tudo direitinho, você pode entrar em contato com ele, vai estar o número dele aí no seu rodapé da sua TV, e aí você também pode, de repente, marcar com ele
para ele levar... Porque existem ações, né, pastor, que o motoclube faz aqui em João Ações Pessoa. Sociais, Ações sociais. De evangelização, sendo convidados, a gente está aqui para unir as forças e avançar no reino, né? Pois é, porque inclusive uma vez eu vi vocês participando de um evento, que é um evento conhecido nacionalmente, que é Marcha para Jesus. Eu vi esse evento aqui em João Pessoa e vi que vocês participaram. Então, se você tem, de repente, na sua cidade, você quer convidar o pastor e o motoclube, né, ao Atos 2, entre em contato com ele, de repente ele vai até a sua cidade e de repente vai ser uma bênção. De repente não, vai ser bênção e você vai com certeza poder... Porque, meu irmão, existem pessoas, por exemplo, tem igrejas tradicionais, pastor, que existem pessoas lá fora, que eu falo no mundo, que nós estamos no mundo, na verdade, eu quero deixar bem claro isso, mas tem pessoas lá no mundo, lá fora, pastor Rubem, que não são evangélicos, não são cristãos, nem sequer professam uma fé em nada, mas de repente ele ama motociclismo, ele ama andar de moto, fazer viagens. Então de repente ele diz assim, não, eu gostaria de ter um contato com esse pastor porque eu quero conhecer a igreja dele e eu quero fazer uma viagem com ele. Porque de repente, você que está aí, que está abatido, triste, angustiado, e você acha que não tem mais jeito para a tua vida, e você pensa assim, mas será que esse clube vai me fazer bem? Com certeza vai te fazer bem. Você vai ser abençoado, você vai ver que existem razões de viver, porque Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar. E é isso, a essência do clube é essa, é o evangelismo, né? Existem os 4 pilares, que aqui nós já falamos, que é igualdade, é respeito, é honra, né? E irmandade. Mas existe também a questão do evangelismo, que é isso que eles fazem. Levam a palavra do Senhor, independente de igreja, independente do seu credo religioso. E aí você vai, com certeza, ser abençoado. Um detalhe interessante, para concluir, no nosso clube nós temos irmãos de várias igrejas, Assembleia de Deus, Cidade Viva, Presbiteriana, Congregacional. Nós não temos essa dificuldade de barreiras, de maneira nenhuma. E os irmãos que estão lá são de outras igrejas, estão no nosso clube. Eu não digo, olha, venha para a Presbiteriana, que aqui é bom, não. Você fica na sua igreja, sirva a Deus. Agora no clube, juntos, nós fazemos o trabalho de evangelização. Vamos dizer, uma célula da igreja. Exatamente, né? É um braço na evangelização para a glória de Deus e para a expansão do reino. Às vezes você olha para mim assim, olha para um pastor e fica totalmente fora dos padrões, assim, o cara lá, aquele negócio todo. Então nunca julgue alguém pela aparência, conheça a pessoa como um quilo de sal, passe tempo junto com as pessoas e você vai ver como é bom não julgar, encaminhar e avançar. É verdade, porque quem vê o coração é o Senhor. Muito bem, então, eu não tenho mais tempo, eu gostaria muito de avançar, mas, pastor, de coração, eu fico muito grato por sua participação no nosso programa. Eu sei que nós vamos ter outros momentos juntos aí, quem sabe mais à frente. E o Senhor te abençoe e continue abençoando esse projeto maravilhoso que é o Motociclismo Atos 2, né, o Motoclube Atos 2, que é esse clube que eu tenho certeza que tem abençoado muitas vidas. Eu conheci alguns pastores já que participou desse grupo, ainda participa, está fora do estado da Paraíba, mas eu quero, de fato, agradecer por sua participação. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. E para você que vai continuar conosco, vamos voltar no terceiro quadro e aí você vai estar conosco. Nós vamos ainda ter a participação do louvor, da palavra. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Fica na paz. Até daqui a pouco, em nome do Senhor Jesus. Então, pastor das Neves, eu quero pedir que a senhora comece a louvar a Deus, né? Aquilo que o Senhor já preparou no seu coração. Porque certamente quando a pastora das Neves louva ao Senhor, é o chamado dela. Deus usa ela através do louvor, é maravilhoso. Então quero, desde já, ouvir esses hinos que você tanto louva a Deus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Louvor
é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Glória a Deus. Maravilha. Aleluia. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. É verdade, Jesus. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Graças a Deus. Que louvor lindo, né, meu amor? Então você que está aí na tua casa, eu quero falar algo para você. Diante deste louvor de tanta fidelidade que Deus, Ele é fiel o tempo todo. A Bíblia diz que ainda que permanecemos infiéis, todavia Ele permanece fiel. Então eu quero falar para você que um dia andou na casa do Pai. Um dia você levantou a sua mão e publicamente falou que aceitava Jesus. Você que foi um obreiro da casa de Deus, você que um dia serviu ao Senhor e por um momento, uma luta, uma dificuldade, você se afastou da casa do Pai. Você deixou Jesus. E eu também quero falar para você que ainda não recebeu Jesus como Senhor, único e suficiente Salvador, não é? A Bíblia diz que ninguém vem ao Deus senão através de Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Muito bem, então, aqui o texto da palavra que diz assim, em Romanos capítulo 10, versos 9 e 10, que diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus Cristo, glória a Deus, como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Verso 10 diz: porque com a tua boca você confessa, e para respeito da salvação. Então, ainda diz mais, porque todo aquele que nele crê não é confundido. Então,
Você que um dia andou na casa do Pai, você que se desviou por um momento, você que está afastado, eu quero convidar, chamar a tua atenção para que você volte para a casa do Pai. O Senhor não tem culpa da tua decepção. Você nunca irá se decepcionar com Jesus. Você pode ter se decepcionado com o pastor, com o obreiro, com uma pessoa da tua igreja, uma pastora, mas nunca, em tempo algum, você se decepcionará com o nosso Deus, que é o próprio Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Jesus, ele é o fiel, ele não te decepciona, ele não te deixa. Então, amados, quero orar com você agora. Vou estar encerrando este bloco, este programa, e quero orar com você. Se você deseja abrir o seu coração, aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, conforme está escrito na palavra, ore comigo agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, quero orar por esta pessoa que está em casa, está no trabalho, que está onde quer que ela esteja, Senhor, e ela andou afastada dos teus caminhos, da tua igreja, da tua casa. Que essa pessoa, Senhor, ele decidiu voltar para teu lar, voltar para a casa do Pai, voltar para o aprisco das ovelhas. Senhor, esta pessoa, ela crê que tu és o Salvador da vida dela. Então, meu amado, em nome do Senhor Jesus, você que agora gostaria de confessar Jesus, diga: Senhor Jesus, eu creio com meu coração, eu confesso com meus lábios e creio que tu ressuscitaste a Jesus Cristo dos mortos após o seu terceiro dia, e que ele está vivo, e eu acredito nisso. Então, onde quer que você esteja, receba Jesus. Ele não é alguém que nós apenas dizemos receba a salvação através do Senhor. Não, mas ele é o Pai, ele é o Senhor, ele é o Salvador, e ele é o nosso Cristo. Então, neste momento, você que orou comigo, diga: Senhor Jesus, muito obrigado, eu te recebo como meu Senhor, eu volto para a tua casa, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então, finalizando aqui o nosso programa, que Deus te abençoe, que Deus te cubra de vitória, de bênção. Deus abençoe a pastora das Neves, Deus abençoe a todos que estão. Fiquem na paz e até a próxima, se Deus quiser. A paz do Senhor Jesus para todos, em nome de Jesus. Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. É verdade, Jesus, tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Até a próxima. Fica na paz.